Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós estamos comemorando 508 anos da Reforma Protestante. Podemos dizer que aquele período foi um período de avivamento, um período de despertamento espiritual. Por quê? Porque a igreja daquele período, infelizmente, ela estava muito envolta em paganismo, superstições, idolatrias. As pessoas correram ou se afastaram da simplicidade das Sagradas Escrituras e eles começaram a colocar outras coisas no lugar da Bíblia. Por exemplo, a gente pode olhar naquele período um período antes da Reforma Protestante, o que estava acontecendo ali? A palavra de Deus, que é o modus revelacional, normativo de Deus para nós, que é a Bíblia, estava oculta do povo. Os padres e muitas pessoas daquela época, muitos estudiosos, eles não pregavam a palavra no vernáculo do povo, mas eles pregavam em latim. E muitas das vezes até de costas para eles. Meus irmãos, o povo não entendia latim. É a mesma coisa de você querer pregar a palavra simplesmente tentando mostrar a sua erudição, como que você sabe, com palavras bonitas, pomposas, mas o povo não entende. E eles não estavam compreendendo o que estava sendo dito. Logo, eles poderiam colocar qualquer coisa. Colocavam, por exemplo, diziam que um pedaço de uma lasca de um pau era simplesmente a cruz de Cristo. Ou uma tíbia. Veneravam uma tíbia dizendo que, olha, isso aqui é de João Batista. Então, muitas pessoas estavam indo atrás disso. Isso era um grande problema. Um outro problema dessa época também era que, infelizmente, havia uma ênfase em obras, em méritos. O homem fazia tudo para chamar a atenção de Deus, para que com aquilo ele pudesse então ter o favor do Senhor. Martinho Lutero, por exemplo, cansou de subir as escadarias de São João de Latrão de joelhos. Ele confessava os seus pecados constantemente, porque tinha medo. Tinha medo de Deus, tinha medo da morte, tinha medo do juízo final. E assim as pessoas tentavam fazer de tudo para conquistar o favor do Senhor, seja se rasgando todo, seja fazendo penitências, seja cumprindo todos os ritos da igreja, mas não conseguiam. O outro problema, às vésperas da reforma, eram as indulgências. Infelizmente, meus irmãos, eu olho para a nossa época, algumas igrejas, infelizmente pentecostais, neopentecostais, essas igrejas, o que eles fazem? Tentam vender um pedacinho do céu através de ofertas, através de dízimos, através de dinheiro que as pessoas dão, como se isso pudesse comprar o céu, como se pudéssemos conquistar o nosso Senhor por aquilo que a gente está dando. E naquela época era assim. O que as pessoas faziam? Olha, se você depositar tanto, se você dar uma oferta X, o seu parente, aquele que morreu, que está no purgatório, ele vai sair de lá. Ou então, se ele não sair, vai ser amenizado o período de tempo que ele está sofrendo naquele lugar. Mas só que, na verdade, o intuito ali, em tudo isso, era a construção da Basílica de São Pedro. Então, era uma forma de deixar aquela basílica linda, através, infelizmente, de levar um engano nas pessoas. Então, em meio a tudo isso, o povo não queria saber de Cristo, o povo não queria saber da palavra, e aí surge, então, Martinho Lutero. Um homem que era um pecador como todos nós, que tinha necessidades, que tinha aflições, dilemas. Ele era um cidadão daquela época, tinha medo de Deus, tinha medo da morte e tinha medo do juízo final. Se eu morrer, aonde eu vou? O que vai acontecer comigo? Só que Lutero, meus irmãos, em um certo dia, pela providência de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, ele leu as Sagradas Escrituras em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Quando ele se deparou com essa palavra,
trouxe muito temor a ele, terror também. Ele ficou preocupado, por quê? Ele sabia que era um pecador e ele sabia que Deus era um Deus justo. E quando ele encontrava a palavra justiça, ele imaginava assim: Deus vai usar de justiça comigo e vai me punir. Por isso que eu tenho que fazer uma série de coisas para tentar fazer com que ele fique brando em relação a mim. Só que nesse momento o Espírito Santo mostrou para Lutero que essa justiça de Deus, que é revelada no Evangelho e na Bíblia, não é uma justiça conquistada por ele, não é uma justiça que veio dos méritos de Lutero, mas é uma justiça conquistada pelo próprio Deus, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ele entendeu que ele não precisava mais fazer nada, mas ele tinha que simplesmente descansar naquela justiça que veio do nosso Senhor. Quando Lutero entendeu isso, dizem os biógrafos dele que aí sim nasceu a Reforma Protestante. Ela nasceu no entendimento de que Cristo é aquele que opera maravilhas na nossa vida. É Cristo que muda, é Cristo que nos leva até o céu, que muda e transforma a nossa história. E justamente, meus irmãos, nesse período, o que Lutero fez? Ele escreveu 95 teses e pregou aquelas teses, ou colocou ali nos muros da porta de Wittenberg, do castelo de Wittenberg. Colocou aquelas 95 teses justamente em um feriado do Dia dos Mortos, porque naquela época, nesse dia de feriado, as pessoas iriam passar por ali, iriam olhar. Era muito comum naquele período olhar um aviso, uma lei que estava ali, algum estudo que foi colocado naquele momento, e Lutero colocou as teses com o intuito de mostrar que a igreja tinha se afastado da simplicidade das escrituras e estava trazendo inovações. O objetivo de Lutero não foi mostrar rebeldia, se levantar contra a igreja, contra o papado, mas o objetivo deles era o quê? Voltem para a simplicidade das escrituras, voltem de novo aqui para a Bíblia. Só que infelizmente, ou pela providência do nosso bom Deus, a igreja não aceitou isso. A igreja chamou Lutero para que Lutero se retratasse, e ele foi muito claro: eu só irei me retratar se eu for convencido pelas Sagradas Escrituras. Se a Bíblia mostrar para mim que eu estou errado, sim, então eu irei me retratar. Mas como ele não estava errado, então ele se manteve, e aí nasce então, de forma oficial, o protestantismo. Não quer dizer que antes disso não tinham cristãos. Na verdade, pela graça do Senhor, a gente tem um período apostólico, mas a igreja foi se afastando. E naquele momento, então, os reformadores, eles voltam de novo para as Sagradas Escrituras. E nesse período, não de forma sistemática, é que surgem as 5 ideias que mudaram ou transformaram o mundo, que são solas, os 5 solas da Reforma: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Que na verdade era uma maneira dos reformadores dizerem assim: é somente a Escritura, tá? Não é a Escritura e mais o magistério, não é a Escritura e mais a tradição da igreja. Não que a gente rejeite por completo, não existe um nu da Escritura, ou seja, um não, ou melhor, um nu da tradição. A tradição, ela não tem mais valia nenhuma. A tradição também tem muitas coisas boas, só que a gente não pode colocar a tradição em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Os reformadores diziam: somente a fé em detrimento de fé mais obras, somente a graça, não é graça e méritos, somente Cristo, não é Cristo, Maria, os santos e todos os outros, e somente a Deus a glória. O que eles estavam dizendo com isso? A glória não é dada aos homens. Se nós formos contextualizar hoje, a glória não deve ser dada a pastores, a padres, a homens, a cantores, a ninguém. A glória deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor. Então foi isso que eles falaram, e até hoje a gente continua então entendendo que essa é uma maneira muito correta e muito bíblica. O que eu quero fazer agora? Uma vez que a gente tem os 5 solas, e eu não vou ter tempo de falar sobre todos, amanhã o Silvio, se eu não me engano, ele vai falar sobre sola fide, né? A justificação. Eu quero falar, meus irmãos, sobre o sola gratia, ou somente a graça.
a partir desse texto. Eu quero que vocês prestem muita atenção que esse texto ele foi muito utilizado pelos reformadores para ensinar para nós o seguinte: tudo o que nós temos, a nossa salvação, a nossa saúde, a nossa vida, famílias, todas as coisas, chega até nós pela graça. O que nós vamos ver nesse texto aqui que eu acabei de ler? Nós vamos ver 3 pontos aqui. Primeiro, como que nós estávamos antes de Cristo Jesus. Segundo, o que Deus fez por nós. E terceiro, por que Deus fez essas coisas por nós. Então, como que nós estávamos, o que Deus fez por nós e o porquê que Ele fez essas coisas por nós, ok? Então, antes da gente ver o primeiro ponto, vamos entender aqui o contexto, tá? A gente está aqui no capítulo de número 2. Só que o capítulo 2 ele está extremamente ligado ao primeiro capítulo. Em qual sentido? Paulo, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, ele trouxe o que a gente chama de uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma adoração, uma exaltação a Deus. Ele elogiou o Senhor. Ele disse assim, lá no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito é a palavra eulogetos no grego, que significa ele é digno de louvor. E por que ele disse que Deus é digno de louvor? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O foco é esse. Deus pode abençoar com bênçãos materiais, certamente, mas o foco dele são as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos? Ele vai mostrar a partir do verso 4. Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O próprio Deus Pai também é aquele que nos predestinou para sermos seus filhos, porque não éramos filhos de Deus. Aí depois o Filho de Deus é aquele que nos redime, que nos liberta, é aquele que pagou um preço pela nossa liberdade, pela nossa redenção. E o Espírito Santo ele vai mostrar que ele foi dado para nós como selo, como penhor, como uma garantia da nossa salvação. Então a Santíssima Trindade ela está envolvida em todos os momentos da nossa salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo aplica essa salvação na nossa vida. Depois de ele ter mostrado isso, ele faz uma oração a partir do verso 15. Ele ora para que a igreja entenda o seu chamado, a herança que eles têm no céu, e também ele ora para que a gente entenda o poder de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Olha a oração de Paulo. Eu quero que vocês compreendam o chamado de vocês, a eleição. Eu quero que vocês compreendam o que vocês têm reservado no céu. Mas eu quero também que vocês entendam o que o Pai fez por Jesus. Ressuscitou ele dentre os mortos. Tá, Marquinhos, tá bom. Mas o que isso tem a ver com o capítulo 2? Tem a ver porque no capítulo 2 ele vai dar um exemplo de que o mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos, é o poder também que ressuscitou você da morte espiritual e concedeu você vida espiritual. É o poder de Deus que operou em Cristo, esse mesmo poder também operou em vocês. Então, por isso que há uma ligação do capítulo 1 com o capítulo de número 2. Dito isso, meus irmãos, nós vamos ver então, primeiro, como que eu e você, como que nós estávamos antes de sermos alcançados pela obra de Cristo Jesus. Como que você está? Olhe para o versículo 1, olhe para a sua Bíblia. Paulo começa assim: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Na verdade, essa frase aqui, Ele vos deu vida, ela não está no texto original grego. Aqui, nesse momento, ela não está. Na verdade, é uma interpolação ou um acréscimo dos nossos tradutores. Por quê? Essa frase aqui, Ele vos deu vida, ela só vai aparecer lá no versículo de número 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu
O raciocínio de Paulo não é começar mostrando: você tem vida, o Espírito Santo fez algo maravilhoso na sua vida. Não, ele não quer começar com a boa notícia, ele quer começar com a má notícia. Ele começa primeiro mostrando a situação que nós nos encontrávamos, o que o pecado fez em nós, para depois ele mostrar a boa. E eu vejo que isso é muito importante, sabia? A gente tem que entender, em primeiro lugar, o pecado. Por que o pecado é sério? Por que o pecado ofende o Senhor? O que o pecado fez na nossa vida? Quando nós entendermos isso, a gente vai passar então a apreciar a graça de Deus na nossa vida. Mas você tem que começar por essa notícia ruim. A gente tem que começar assim. Paulo começou desse jeito em Romanos. Ele começa falando do pecado dos gentios, do pecado dos judeus, do pecado dos moralistas. Ele sai virando a mesa diante de todos eles, para mostrar quem eles são e colocar cada um deles no seu devido lugar, para depois então ele falar: agora eu quero mostrar o que Deus fez por você. Uma vez perguntaram para Francis Schaeffer: se você tivesse 1 hora para pregar o Evangelho, 1 hora, é o tempo que eu tenho aqui, mais ou menos, 1 hora, como que você faria? O que você falaria em primeiro lugar? E ele disse: eu utilizaria 45 minutos para falar da podridão do homem, do pecado do homem, da situação ruim do homem, e depois, nos 15 minutos finais, eu traria a boa notícia do Evangelho. E é isso que Paulo está fazendo. Ele não começa com ele dos deuses. Ele começa, olha para o texto: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é isso? Estar morto em delitos e pecados. A Bíblia apresenta 3 tipos de morte. Morte física é a separação de nós mesmos, ou seja, nós vamos um dia nos separar de nós. É o corpo se separando da alma. Um dia isso vai chegar. Pode ter certeza, todos nós estamos caminhando para a morte. E a morte, ela entrou no mundo como consequência do pecado. É por causa do pecado que nós vamos morrer. Todos são pecadores. Então existe a morte física, mas existe a morte espiritual. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A física é a separação sua do seu corpo, da sua alma. Mas a espiritual é quando o homem se separa de Deus. E a morte eterna é quando o homem está vivo fisicamente, estando morto espiritualmente sem Cristo, e ele morre fisicamente. Então ele vai provar a segunda morte. Ele vai viver eternamente naquela condição, separado de Deus, estando sob o juízo do Senhor. Mas o que Paulo fala aqui para nós é sobre a morte espiritual. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É a morte no qual o homem está separado do Senhor. Sabe o que eu comparo aqui, essa morte espiritual? Vocês lembram de Lázaro? Lázaro vivo, 4 dias morto, já estava fedendo, em decomposição. Tanto que as pessoas, quando Jesus se aproximou, as pessoas nem queriam que Jesus chegasse. Mestre, ele já está fedendo, ele estava em decomposição. Meus irmãos, ele estava insensível às realidades externas. Ele não via, ele não ouvia, ele não falava, ele não entendia, ele não reagia ao choro das irmãs. Nada daquilo chamava sua atenção. Por quê? Porque ele estava morto fisicamente. E o morto espiritual é muito parecido. É quando a pessoa ele está insensível à palavra de Deus, ele não entende, porque as coisas se discernem espiritualmente, ele não tem prazer nas coisas de Deus, ele não tem desejo pelas coisas do Senhor. Ele pode ouvir, ele pode ter experiências que às vezes ele não sabe nem como explicar, mas é Deus que está mostrando tudo aquilo ali, mas ele não reage porque ele está sem vida. Meus irmãos, o morto espiritual, aos olhos de Deus, é como uma pessoa que está em decomposição.
por causa do seu pecado, ele fede. O morto espiritual, ele é fedorento, ele é asqueroso. Aquilo ali, aos olhos do Senhor, é algo ruim. É uma coisa que não agrada o Senhor. Você pode estar vendo um homem cheiroso, bonito, elegante, forte, malhado, a mulher inteligente, com muitos status, com muitas formações, mas aos olhos de Deus ele não tem Cristo. Ele está morto. Não adianta ter todas as coisas e não ter o próprio Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui, veja, ele está mostrando como que nós estávamos antes, estando vós. O vós aqui ele estava se referindo aos gentios, mas obviamente se aplica a nós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que eu vejo aqui, gente, com muita sinceridade? Sabe por quê? O teu amigo, o teu irmão, o teu parente, ele não tem vontade, por mais que você fale de Cristo para ele, por que ele não tem vontade de estar junto com o povo do Senhor? Por que ele não vem? Porque dentro de uma mesma casa são 3 filhos, 2 se convertem e 1 não. Por que numa igreja todos estão ouvindo a mesma palavra, mas nem todos se convertem? Porque aquele que não se converteu está morto. E não depende dele. Ele não tem apetite, ele não tem desejo, ele não tem prazer, ele não tem paixão por essas coisas, a não ser que o Senhor se revele para ele e mude o seu coração, ele vai continuar daquele mesmo jeito. Agora, o que levou o ser humano a ficar assim? Olha para o texto: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que levou o ser humano a esse estado de morte e como nós nos encontrávamos são os delitos e pecados, que é a palavra paractome e a palavra martia. Paractome significa o seguinte: nós avançamos o limite imposto por Deus. Não deveríamos ter atravessado aquilo, não deveríamos ter feito aquilo e fizemos, por isso nós morrimos. E o pecado, o que significa pecado? Errar o alvo. Deus nos criou para nós acertarmos o alvo, e o alvo é o próprio Senhor. O catecismo maior de Westminster diz assim: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e exaltá-lo para si. Mas nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Nós começamos a viver uma vida egoísta, ensimesmada, idólatra, voltada para nós, para os nossos desejos, para os nossos prazeres, de forma impiedosa. Porque toda vez que a gente peca, na verdade, a gente está achando que nós que estamos no controle, nós que somos soberanos. O pecado fez isso, nos matou. Paulo podia parar por aqui, né, gente? Tá bom, mas ele continua. Olha para o texto: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Mundo diz respeito à ideologia do mundo, à cosmovisão do mundo. O mundo tem uma forma de pensar. As pessoas pensam de uma maneira que é uma maneira bem antagônica à vontade do Senhor. Andavam segundo o mundo, a cosmovisão do mundo. E naquela época de Paulo, as pessoas adoravam os imperadores, adoravam homens, faziam imagens, não somente imagem. A imagem de escultura é a forma mais rústica da idolatria. Você pode ter uma igreja sem nenhuma imagem de escultura e mesmo assim ser um idólatra. Mesmo assim ser um idólatra. Porque a idolatria ela parte do coração. E as pessoas estavam assim, andando de acordo com a cosmovisão deste mundo. Como que a gente pode ver hoje isso? Vocês já perceberam, meus irmãos, como que as pessoas deturpam o conceito do que é ser família? Como que hoje está extremamente bagunçado. É homem com homem, mulher com mulher, não precisa ter filho, não precisa casar, faça do seu jeito, viva da sua maneira. Aquela criança, aquele jovem é mulher, mas na verdade está no corpo de mulher, mas é um homem. É uma bagunça total. E a gente vai perceber que na verdade, parece que as coisas só vão piorando. E isso também já mostra para nós o seguinte: cadê a tal da evolução? Onde é que o ser humano está crescendo? Onde é que o ser humano está melhorando? Na verdade, meus irmãos, ele está regredindo. Ele só não se torna um animal porque na verdade ele é
semelhança de Deus, mas as suas atitudes são deploráveis. E Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 32, ele vai dizer, naquela época, a gente pode pegar para a nossa também, que as pessoas não somente fazem isso, mas também batem palma, elogiam isso, elogiam o aborto, elogiam um casamento fragilizado, elogiam todas essas coisas ruins que estavam acontecendo na nossa época. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o príncipe da potestade do ar. O que significa aqui, príncipe da potestade do ar? É uma outra maneira de Paulo falar bem assim: você estava morto, você andava de acordo com o mundo e você era escravo do diabo. É isso que ele está dizendo ali, com outras palavras que ele vai desenvolver muito bem lá em Efésios capítulo 6, quando ele vai mostrar que quem é que está por detrás disso. Sabe o que eu aprendo ali? Não existe neutralidade. Não existe ninguém que está em cima do mundo. Coloque isso na sua cabeça. Ou você está com Deus, ou você está sob o domínio do diabo. Em cima do mundo não existe, é só uma coisa que você criou na sua mente. O Augusto Nicodemos, ele pregando esse texto, ele fala bem assim: ou Deus está montado sobre você, ou o diabo está montado sobre você. Ou uma coisa ou outra. Ou você está em Cristo, ou você está de acordo com o mundo, está morto de acordo com o diabo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito. Espírito é uma lei ali. Espírito tem várias maneiras. Tem o Espírito humano, tem o Espírito Santo, e aí é Espírito como uma lei. Ou seja, ele está dizendo que existe uma lei que agora atua nos filhos da desobediência. É algo que leva as pessoas a viverem daquele jeito. É algo que vem do nosso próprio coração. Quando a gente se converte pela obra do Senhor, uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida, passa a operar dentro de nós. Mas antes não. Antes você tem uma lei maligna que vem dos principados e potestades que passa a atuar em você. E Paulo diz, como que nós éramos? Obedientes? Não. Ele diz, nós éramos filhos da desobediência. Está vendo que Paulo está pegando pesado, né, meus irmãos? Paulo está mostrando, na verdade, como que nós éramos, como que nós estávamos. Filhos da desobediência, ele está pensando em Adão, em Eva, principalmente Adão, no pacto que ele desobedeceu, e nós estávamos unidos a Adão. E aí o que a gente herda da desobediência? A gente herda a culpa, a gente herda a corrupção. Eu costumo falar, pensando nas minhas filhas, pode ser que os filhos de vocês sejam diferentes, tá? As criancinhas, será que a gente pode falar bem assim? Gente, é um anjinho. Isso não peca, isso não erra, sabe? Não são egoístas, não ficam brigando por causa de um brinquedo, de alguma coisa assim. Por que os nossos filhos, já desde pequenininhos, já se inclinam para o mal? Por quê? Porque eles vêm de Adão. Porque eles estão unidos a esse tronco que desobedeceu a Deus. Por isso que nós também nos inclinamos assim, desde pequenininho, desde a mais tenra idade. As crianças já se desviam para fazer o mal. Se não tem os pais, se não tem o próprio Senhor para fazer com que aquilo mude, ele vai se tornar quase que um bicho, meus irmãos. Olhe mais uma vez para o texto. Agora olhe para o verso 3. Entre os quais também todos nós. Lá no versículo de número 1 ele falou vós. Agora no versículo 3 ele diz nós. Por quê? Porque ele está pensando no mundo da sua época, que era de gentios e judeus e gentios. Então ele vira para os gentios que estão na igreja e fala: olha, vocês estavam assim. Agora para os judeus não se acharem os tais, ele fala assim: nós também. Todos nós, e ele está se incluindo ali, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem tanta coisa nesse pacote aí para a gente entender, né? Desembrulhar isso aí. Carne, o que é carne? Carne não é isso aqui, essa pecinha. Carne, na verdade, é aquilo que emana do nosso coração, os nossos desejos ruins, malignos. É aquilo que Paulo, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço; o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Você se inclina para aquilo, por quê? Por causa da sua carne. Você tem uma tendência, uma inclinação do seu coração. Então nós andávamos segundo a carne, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus. Deixa eu ver se estão acordados. Éramos por natureza filhos de Deus. Não. Éramos o quê? Filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. O que é filhos da ira? Deus estava irado conosco, e de forma muito justa, meus amados irmãos, porque nós pecamos, porque nós o desobedecemos. Ele é o dono de tudo, é Ele que dita as regras, as normas de como as pessoas devem viver, e nós não estávamos vivendo assim. Ou seja, nós poderíamos ter caído nas mãos deste Deus irado. Você sabe qual é o maior inimigo da humanidade, o maior inimigo do homem? Não é o diabo, não é a sua carne, não são outras pessoas. O maior inimigo do homem é o próprio Deus. Por quê? É Deus que tem poder para matar, é Deus que tem poder para dar vida, é Deus que tem poder para lançar aquela pessoa no inferno. Por isso que a Bíblia vai dizer: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem mandou o dilúvio e matou várias pessoas lá atrás? Quem destruiu todas aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra? Quem, meus amados irmãos, que quando vier, virá como juiz e também virá para punir todos os malfeitores? Não é Deus. Não é Deus que tem poder absoluto sobre tudo. Então, Deus seria extremamente justo se Ele nos mandasse para o inferno, diante de tudo que a gente acabou de ler aqui. Essa é a nossa situação, e essa é a situação da maioria das pessoas deste mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas, de repente, mais da metade, bem mais da metade, não querem saber de Deus. Estão nessa situação. Eu, quando olho um texto como esse, eu fico pensando assim: nós merecíamos viver eternamente no inferno. Eu vou pegar bem pesado, tá, gente? Nós merecíamos viver uma depressão que nunca iria se acabar. Nós deveríamos sentir uma dor eterna, que aquela dor só iria se acumulando, e nunca haveria um momento daquela dor parar. Nós deveríamos viver em um lugar não atormentado pelo diabo, porque o diabo não tem essa autoridade, mas sobre o juízo de Deus. Nós deveríamos sentir a dor que Jesus sentiu na cruz. Lembra quando Jesus falou lá na cruz, que aquilo ali não é historinha do Mel Gibson, do filme não. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele falou aquelas palavras, era a ira de Deus caindo sobre ele. 6 horas de profundas trevas que caíram sobre a terra, e Deus estava punindo o filho dele. Só ele, meus irmãos, só ele pode dizer e vivenciar, experimentar como deve ter sido doloroso aquele momento, como deve ter sido pesado aquele momento. E nós merecíamos sentir o que ele sentiu durante toda a eternidade. Toda a eternidade. Se o Evangelho se resumisse a esses 3 versículos, o que seria de nós, hein, gente? Se o Evangelho se resumisse só assim: você está morto, você anda de acordo com o curso desse mundo, você é filho da desobediência, você anda de acordo com uma lei que opera de forma maligna dentro de você, você está escravizado pelo pecado.
você é filho da desobediência, você voltaria para sua casa agora mais triste ainda. Ou então voltaria bem assim: já que eu estou mesmo dessa maneira, agora eu vou aprontar mesmo, porque não tem mais jeito. Então, o primeiro ponto: como nós estamos. Como que nós estamos? Mas em segundo lugar, lembra que eu falei para vocês que Paulo vai mostrar a má notícia para então ele mostrar a boa notícia. Agora veja o que Deus fez por nós. Olhe para o versículo de número 4. Vamos ver juntos só essas duas primeiras palavras, só as duas só. Vamos lá? Mas Deus. De novo. Mas Deus. Esse mais Deus aqui, sabe como é que deveria ser, gente? Deveria ser assim, ó. Mas Deus. Está entendendo? Deveria ser um alívio, porque Ele mostrou quem eu sou. Ele mostrou o que eu mereço: condenação, justiça de Deus, porque eu não sou bom, eu sou um pecador. Mas aí eu tenho essas duas palavras, eu tenho um mas adversativo, que ele vai contrastar com tudo o que foi colocado aqui, e ele vai me apresentar a solução. Mark Lloyd Jones, um dos grandes pregadores e que expôs principalmente a carta aos Romanos, ele vai dizer que essas são as duas palavras mais importantes da Bíblia. Mas Deus. É o puro evangelho que os reformadores diziam. Olha o texto: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Ele é rico em quem, meus irmãos? Misericórdia. A gente aprende a falar assim várias palavras, né? São jargões religiosos: graça, misericórdia, salvação. O que significa misericórdia? Quem pode falar assim em poucas palavras? O que significa misericórdia? Poupar de um mal que nós merecemos. Poupar de um mal que nós merecemos. Concordam, meus irmãos? Quer acrescentar mais alguma coisa? Misericórdia é você deixar de receber o que você merece receber. O que você merecia, ele já mostrou do versículo 1 até o versículo de número 3. Misericórdia é Deus deixar de dar isso para você, para mim, para nós. Deus, ele é rico em misericórdia. Ele poderia ter nos punido, mas ele nos salvou. Ele poderia ter nos deixado mortos, mas ele nos deu vida. Olha o que ele fala: por causa do grande amor que nos amou. Por isso que ele enviou o Filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O que é essa vida? O que é essa vida maravilhosa? Está ali, ó, um dos meus mentores, uma das pessoas que Deus usou para pregar o Evangelho para mim, pastor Ivanildo, que está bem ali. Lá no Noroeste, onde eu estou plantando a igreja pela graça do Senhor, eu já devo ter falado umas 3, 4 vezes lá no meu testemunho. Toda vez eu cito o Senhor. Eu estava, gente, é claro que o foco não é a minha pessoa, é o Senhor. Eu me lembro que eu estava atolado nisso aqui, em miséria e pecado. Não que eu não seja ainda pecador, eu sou um pecador miserável, mas eu estava atolado em drogas, em tudo que não prestava, meus irmãos. E eu lembro que um dia eu saí da minha casa, eu estava alucinado, lá na 11, alucinado de bebida, de droga. E tinha as vizinhas ao lado da nossa casa, uma que era crente. Meu irmão, literalmente Deus, ele tirou aquele momento de loucura naquela hora e me trouxe um pouquinho de sanidade ali. E eu ouvi uma voz literalmente falando bem assim:
fala para ela fazer uma oração na sua casa. E eu saí de casa, né, nessa hora, e eu parei, voltei. Aí, tem como você fazer uma reza lá em casa, lá? Fazer uma oração lá em casa? Aí ela olhou assim, claro que dá. E marcaram o dia. Foi um dia, eu tinha uma pedra de maconha, que eu estava no meu bolso, e eu tinha encontrado Paulo que hoje também, Paulo é cristão também, é presbítero. E o Paulo, né, como se o diabo querendo me tirar ali do caminho na hora, né? Antes do culto, o Paulo falou bem assim, Marquinhos, vamos fumar lá no canto, vamos lá. Eu falei bem assim, Paulo, eu marquei com os crentes lá em casa, mas eles não. Eu estava lembrando as falas de outrora. Eu falei, eu marquei com os crentes, eles vão lá em casa lá. Ele, bora, Marquinhos, não vou não. Irmãos, quando eu entrei em casa, estava o pastor Ivanildo. Não lembro o nome dos outros. O pastor Ramon. Gente, era tanto crente. Mas por quê? Porque ele me deu vida juntamente com Cristo. E eu lembro que lá no, eu até falava assim, lá no barraquinho lá de trás, eu peguei e chamei o Ivanildo, lembra, pastor? Chamei o senhor lá atrás e falei assim, Ivanildo, eu estou com essa pedra aqui, meu irmão. Aí eu mostrei para ele. O negócio é o seguinte aqui. Conseguir droga é fácil. Conseguir droga é fácil. Eu queria que Deus levasse não somente a vontade, não somente a quantidade, mas também a vontade, o desejo. E naquele dia, meus irmãos, para a glória do nosso Senhor, Deus fez isso. Deus usou esse servo, Deus usou o Marcelo, o irmão Marcelo aqui se eu não me engano, aqui da 17. Deus deu vida. Essa vida espiritual é o que a gente chama de regeneração. É o que Deus fez com Paulo, é o que Deus fez com Pedro, é o que Deus fez com João, é o que Deus fez com Mateus, é o que Deus fez comigo e fez com você. Por isso que você está aqui. Por isso que dominicalmente você vem para a igreja, você louva, exalta, engrandece o Senhor. Por isso que você cai, mas você depois volta de novo, porque Deus coloca você de pé. Por isso que você não fica prostrado diante das situações. Pois não, pastor? Quando a segunda parte você jogou dentro do vaso do teu estado. Foi isso. Eu peguei a pedra, joguei a pedra lá dentro do vaso, a gente deu descarga e nós fizemos uma oração. Gente, bênção de Deus. Ele me deu vida. Você pode dizer também que Deus te deu vida? Aleluia, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Você pode louvar o nome do Senhor por causa disso? Eu sei, eu peço até assim, não vou falar desculpa, mas se tiver outra palavra, eu sei que deveria ser uma palestra, mas eu fico tão empolgado com isso. Isso é tão maravilhoso. Olhe mais uma vez para o texto. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Leia, por favor. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Aqui está o ponto da reforma. Pela graça. Graça é um favor imerecido. Graça significa que você recebeu alguma coisa que você não merecia. Graça, meus amados irmãos, quer dizer que do começo ao fim da tua caminhada é graça e não força e não obras. Ah, pastor, quer dizer que a gente não tem que fazer obras? Sim, mas até as obras que nós fazemos, elas são frutos da graça de Deus. Quer ver um erro que nós cometemos teológico? A gente diz assim: justificação pela fé, graça, tá certo? Glorificação, graça, ok. Santificação, obras. Como assim? Quer dizer que a gente começa com graça e termina com obras? Quer dizer que a gente cai naquele erro lá de Paulo, quando Paulo falou à igreja da Galácia: admira-me que vocês começaram na graça e vocês agora estão terminando em obras? Irmãos, até as obras que vocês fazem, vocês só fazem por causa da graça de Deus. Nós só estamos de pé por causa da graça de Deus. Todo domingo, quando vocês vêm aqui para a igreja e ouvem as pastoras, o pastor pregando a palavra do Senhor, não é por causa de alguma coisa deles ou de vocês que vocês vão buscar o favor de Deus. O favor de Deus já foi dado para vocês em Cristo Jesus. Ele já concedeu isso para nós. Sabe qual é o diferencial
meus irmãos, do cristianismo para as outras religiões, para todas as outras. Uma vez perguntaram para C.S. Lewis, eles estavam numa reunião ecumênica de debates teológicos e perguntaram assim: qual o diferencial do cristianismo para as outras religiões? Qual a diferença? E muitos falaram uma série de coisas, até que Lewis levantou a mão e falou bem assim: eu sei a diferença do cristianismo para as outras religiões, a doutrina da graça. E eles ficaram assim: a doutrina da graça? Como assim? Sim, vejam que todas as outras religiões, e eu vou falar aqui de forma respeitosa, todas elas vão falar que a salvação ou a evolução se dá por obras. Todas. Você vai para o judaísmo, você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado. Você vai para o espiritismo, você tem que reencarnar, você tem que fazer boas obras. Qual que é o lema? Sem caridade não há salvação. Todas as religiões, você pode pesquisar, todas elas vão falar: você tem que fazer alguma coisa. Mas só o cristianismo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos. Não é pelo que você fez, é pelo aquilo que Cristo fez. Não quer dizer que não exista obra. Sim, você tem que fazer o bem, você tem que ajudar pessoas, você tem que ser luz, você tem que ser sal. Mas não é por isso que você vai para o céu. É porque Cristo falou tetelestai. É porque Cristo falou está consumado. É porque Cristo pagou um preço. Nada que você faça vai conduzi-lo ao céu. É aquilo que Jesus Cristo fez. Nós, meus irmãos, nós somos como mendigos com as mãos abertas, que não tem nada para oferecer a Deus, a não ser se apropriar daquilo que Deus deu para nós, que é Jesus Cristo. Vou terminar. Como nós estávamos, o que o Senhor fez por nós. Tem quantos minutos? Pode ser, pode falar assim. 6 minutinhos, tá? Olhe aí para o versículo, me empolga. Olha aqui para o final do versículo de número 6. E juntamente com isso, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Com ele quem? Com Jesus. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é profundo. Eu vou falar igual alguns irmãos, alguns dos nossos irmãos. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Quando o texto diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que ele está mostrando? Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, a sua ascensão. Ele conquistou escatologicamente aquilo que lá no Antigo Testamento falavam da vinda dele, da glorificação dele. Obviamente ainda vai acontecer a glória, mas ele já está assentado nas alturas. Só que onde Jesus está, você crente está com ele. Ele está nas alturas, você está com ele. A morte dele foi a tua morte, a ressurreição dele foi a sua ressurreição. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, Jesus foi elevado, e ele elevou todos aqueles que estão unidos a ele. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, meu irmão, porque pode vir a morte do jeito que ela quiser, que Deus decretar para nós, seja a morte mais branda ou mais horrível. Um dia nós vamos morrer, mas nós vamos estar com o nosso Senhor para você, para todo sempre. Para sempre a gente vai estar com Ele. E aí eu termino então dizendo o seguinte: primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto, gente? Como nós está. Segundo ponto, o que Deus fez por nós. Agora o terceiro ponto, eu vou passar rápido. Por que Deus fez isso por nós? Olhe para o versículo de número 8. Vamos ler juntos. Porque pela graça salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Para aí. Por que o Senhor fez isso? Pela graça, favor imerecido, não que você merecesse.
pela graça sois salvos. E como que eu sou salvo? Como que eu recebo essas bênçãos? Mediante a fé. Eu tenho que crer. Mas olha como que é o cristianismo. Até a fé, ela não dá o direito da pessoa se vangloriar. Porque tem gente que pensa assim: por que eu me converti? Ah, porque naquele dia o pastor Ivanildo pregou para mim. Ah, porque naquele dia a pastora Raquel pregou com tanta eloquência, com tanta sabedoria, e é por isso que eu passei a acreditar no Senhor. Mas por que o outro não acreditou no Senhor? Ah, porque ele é meio devagar ali no raciocínio dele, ele não consegue entender bem as coisas. Se fosse assim, a pessoa teria do que se vangloriar. Eu sou mais inteligente, eu compreendo melhor. Mas vejam o que Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, até o crer não é motivo de você se vangloriar porque você estava morto. Se ele não tivesse dado vida, você não creria nele. Então, inclusive a fé, o pacote todo da salvação, é uma obra divina. De fato, eu vou crer, eu vou me arrepender, eu vou cultuar, mas tudo isso é uma obra do Senhor agindo em mim. Tá, beleza, pastor, então quer dizer então que eu não tenho que fazer absolutamente nada, eu só tenho que colocar minha fé em Jesus e a minha vida no meu dia a dia. E as boas obras? Olha como é que as obras entram também na nossa vida. Olhe para o final, o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois ou porque somos feitura dele. Quer dizer que nós somos um poema. Esse é o texto que está, o termo que está lá no grego. Nós somos um poema de Deus, nós somos uma criação do Senhor, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele não te salvou por causa das suas obras, ele te salvou para você realizar boas obras, as quais ele preparou de antemão. Ou seja, é uma incoerência, é uma contradição não ocorrer nenhuma obra na nossa vida, nenhuma mudança de caráter, nenhuma transformação, se de fato o Senhor agir em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, meus irmãos, é inevitável, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em arrependimento. Infelizmente ainda vamos pecar, mas daqui a pouco a gente se arrepende. Infelizmente vamos às vezes ferir alguém, e pode demorar, mas daqui a pouco o Espírito vai falar conosco e a gente vai lá e perdoa. Por quê? Porque a gente não tem mais o Espírito das trevas em nós, mas o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus vai levar o crente a andar em boas obras. Como nós estávamos, o que o Senhor fez e por que Ele fez tudo isso? Pela sua graça, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com a reforma? A reforma passou a trazer as Escrituras para as pessoas. A reforma passou a colocar o púlpito no centro. Por que essa igreja tem um púlpito aqui? Justamente no centro, para mostrar que Deus fala aqui por intermédio da sua palavra, para mostrar que a glória deve ser dada ao Senhor, e glória a Deus porque Ele fala conosco por intermédio da Bíblia. Não é o homem, não é o Papa, não é o padre, não é nenhum tipo de sacerdote, é o Senhor falando ali de forma profunda e mostrando quem somos, mostrando quem Ele é. E no final todos os elogios e glórias serão dados somente ao Senhor. Sola, como é o nome, gente? Sola gratia, ou sola graça. Saia daqui depois das perguntas, depois de tudo isso, só entendendo assim, em nome de Jesus. Se você conseguiu captar isso, gente, eu aprendi hoje, ou eu relembrei de que tudo que eu tenho, tudo que somos, é por causa da graça de Deus.
Mais ainda, você respira, você come, você bebe, você tem roupas, você tem família, você tem um casamento, você tem tudo, e tudo isso é por causa da graça de Deus. É por isso que você não é fulminado. É a graça do nosso bom Deus. Amém, meus irmãos? Passei os 6 minutos, passei.